Ouça também no celular o nosso aplicativo mas essa eu acho que é diferente. Essa eu acho que faz sentido. Continuar no evento não é essa ideia de levar. É que foi feito um acordo lá, eu falei. Aí eles não podem viver uma pessoa, né? Uma pessoa. Decidiu. Toda linha sedã com IPVA 2019 grátis, com bônus de até R$7.000. Isso mesmo, Etios, Yaris, Corolla, com IPVA grátis, com bônus de até R$7.000. Uma compra na Rodoviária, O tema substantivo. ZYJ464, Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. 8 horas no Rio. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Chegamos hoje ao final dessa série de programas especiais do nosso programa Faixa Livre, procurando realizar o balanço do ano de 2018 e o que poderemos esperar para 2019. E o tema central do debate de hoje é com relação à nossa situação política. 2018 foi um ano, podemos dizer, inusitado. O mundo da política continua pressionado, por um lado, pela crise econômica, nessa sua fase de estagnação, mas com todas as consequências negativas no plano do emprego e do crescimento. Por outro, pelas operações anticorrupção e por suas ações espetaculares, bem como suas consequências. Foi nesse contexto que tivemos as eleições que acabaram por eleger Bolsonaro como presidente da República e uma renovação de parlamentares e novos governadores com posições baseadas no conservadorismo cultural e no liberalismo econômico. Como chegamos a essa situação? Como um conjunto de conquistas prerrogativas democráticas poderá ser preservado em meio ao fortalecimento da direita? Como responder aos impasses com relação ao crescimento econômico e à geração de empregos de qualidade em meio ao fortalecimento do pensamento liberal? Além disso, há o crescente desgaste e, por que não admitir, desmoralização das chamadas instituições, das brigas e divergências do Supremo aos escândalos que explodem os poderes executivo e legislativo. Afinal, para onde vamos? Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET,
uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Motorista da Rádio Bandeirantes, que agora segue pela linha amarela em direção ao Fundão, vai encontrando boa movimentação na maior parte da via no trecho da zona norte da cidade. Não vi problemas grandes na altura do Engenho de Dentro, também passando por Del Castilho. Até a movimentação hoje sendo melhor do que em outros dias pela linha amarela em direção ao Fundão. Rua Goiás com boas condições, a maior parte da rota em direção ao Meia. O mesmo panorama na Rua Arquias Cordeiro, já próximo do Meia, para você que vem aí de Madureira. Observei também a Grajaú Jacarepaguá, trânsito com bom panorama nos dois sentidos. Precisa de um notebook seguro para trabalhar? Compre o seu Vaio com Windows 10 Pro e tenha um poderoso sistema contra vírus e ataques digitais. Acesse vaio.com.br. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes, 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa sexta-feira, 21 de dezembro do ano de 2018, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando o áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o nosso endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou ainda diretamente para a nossa página do Facebook, onde vocês também podem acompanhar ao vivo e a cores nossa transmissão diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E para essa nossa discussão, que encerra essa série de programas especiais do final de ano do Faixa Livre, abordando hoje a questão da política, o futuro, inclusive, do nosso país e o que poderemos esperar de 2019, nós contaremos aqui com um time de analistas de primeira ordem. Em primeiro lugar, a presença do jornalista Cid Benjamin, nosso comentarista histórico aqui no programa Faixa Livre. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. E junto com o Cid Benjamin, dois professores. O professor Daniel Arão Reis, que vocês conhecem muito bem, professor de História Contemporânea da UF, também nosso colaborador histórico aqui do Faixa Livre. Bom dia, Daniel. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. E o professor Luiz Fernandes, cientista político do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro e membro da direção do PCdoB. Luiz Fernandes, bom dia. Bom dia, Paulo, Daniel, Cid, uma satisfação estar aqui com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado também pela sua presença, Luiz. Vou começar com você, Daniel. Eu abri aqui o programa apontando que 2018 foi um ano inusitado. Não somente pela eleição do Bolsonaro, para muitos no início do ano, essa eleição do Bolsonaro talvez fosse inimaginável. Entretanto, ele não somente foi eleito, como de alguma maneira de forma surpreendente, e mostra um pouco de um conjunto de problemas que a gente vem vivendo, inclusive no mundo da política, um mundo da política que as operações anticorrupção, me parece, revelou ser inteiramente dominado pelo mundo dos negócios. O mundo dos negócios parece que dá as cartas ali na definição do jogo político, da luta política. Houve denúncias importantíssimas que poderiam, inclusive, ter colocado o próprio processo de impeachment da Dilma na berlinda. Afinal de contas, parece que a corrupção foi muito grande e continua em curso. Como é que você explica toda essa situação a que nós chegamos? Porque parece que o mundo da política está todo embaralhado e ninguém se entende. Inclusive, dentro da própria equipe do Bolsonaro, a gente observa divergências abertas entre os seus integrantes. Como é que você avalia esse quadro que nos levou a essa situação? Eu situaria, em primeiro lugar, um contexto internacional. Essa crise que nós estamos vivendo aqui no Brasil não é uma crise específica brasileira. É uma crise geral e que vem se arrastando desde
a quebra financeira de 2008, e foi necessário combater essa quebra com investimentos pesadíssimos, subsídios pesadíssimos do Estado, que salvou o capitalismo internacional da crise, à custa de um prejuízo imenso que as classes trabalhadoras em todo o mundo tiveram. As esquerdas, frente a isso, foram incapazes, as forças progressistas e as esquerdas críticas a esse processo, foram incapazes de formular uma alternativa construtiva e positiva, de mobilização dos cidadãos contra isso, etc. E o que aconteceu, então? A carga o custo da superação dessa crise, que caiu maciçamente nas costas dos trabalhadores, gerou uma insatisfação, um descontentamento muito grande, né? Isso afetou o processo da democracia representativa, que começou a ser questionado em todo o mundo, e com isso beneficiou as lideranças que surgiram mais críticas a isso. Se a gente fizer um balanço das lideranças eleitas de 2008 para cá, a gente vê uma tendência conservadora de líderes que souberam exprimir esse descontentamento. Foi o Trump lá nos Estados Unidos, foi o Macron na França, poderia dar outros exemplos. E aqui no Brasil a gente viveu uma situação semelhante, né? Essa coisa da corrupção que você citou aí e que hoje se generalizou e que realmente se tornou um motivo de escândalo, né? de descontentamento. Nós sabemos muito bem que o sistema político brasileiro sempre foi extremamente, e todo mundo, nos regimes capitalistas, entranhado com o mundo dos negócios, do toma lá, da cá. O problema é que essa questão hoje, além de ter se revelado de maneira muito evidente, não é? Ela se combinou aqui no Brasil com uma crise profunda de desemprego, de falta de perspectivas, né? Aquela euforia que tudo dominou o Brasil no final dos governos Lula, né? Que permitiu, inclusive, a eleição da Dilma, que era uma desconhecida. Ela deu lugar, em função dessa crise econômica, a gente está com um desemprego imenso, está com uma estagnação econômica. Então, eu diria que essas duas coisas se combinaram, não é, para gerar a atmosfera favorável a que surgisse uma pessoa, e temos uma tradição brasileira muito grande disso, né, do salvador da pátria, do homem que vem contra tudo que está aí. Nós temos o Jânio Quadros, nos anos 60, depois tivemos o Collor, né, no fim dos anos 80, o próprio Lula, de certo modo, surgiu para consertar, né, os desmandos, né, a crise ensejada lá pelo segundo governo FHC, né, e agora tivemos a figura do Bolsonaro, que surge também como homem. Quer dizer, a imensa maioria do eleitorado do Bolsonaro não é constituída por pessoas fascistas, não é constituída por pessoas que estão a fim de dar um rumo de extrema direita ao país, embora você tenha um núcleo de eleitores dele que esteja muito decidido nesse sentido. Mas ele conseguiu encarnar, né, essa coisa do sou contra tudo que está aí. Porque, inclusive, o que é muito interessante nessa vitória da Bolsonaro é que ele não tem um programa claro. Inclusive, isso depois poderá ser motivo de um outro momento do nosso debate, né? As contradições internas da verdadeira federação que se constituiu em torno do Bolsonaro, né? É uma frente muito heterogênea, mas ele surgiu, ele encarnou isso, né? Eu vou dar um jeito nisso. Qual é o programa dele? Quais são as propostas dele? Muito vagas, muito evasivas, tem alguns pontos gerais, mas entre os próprios bolsonaristas há muitas dificuldades em saber exatamente qual é o rumo. Então, eu penso que, resumindo essa minha primeira intervenção, eu diria que
houve no Brasil uma potencialização dessa crise que existe em nível internacional, não é só nossa, está em toda parte, aqui na América, o Macri, na Argentina, no Chile, a volta do Pinheiro, né? Então, você tem uma crise que não tem sido, né, as esquerdas não têm sido capazes de oferecer uma alternativa a ela, e isso gera, então, a possibilidade de aventureiros de diversos bordos chegarem com propostas, né, que vão dar cobro a isso, sem dizer claramente o que é, né? Lembra um pouco os anos 30, em que também tivemos, em função de uma grande crise, os anos 30 do século XX também, emergiram várias lideranças de direita com perspectivas de salvação da humanidade, né? Eu acho que aqui no Brasil essa coisa se acirrou, porque teve a corrupção, a crise política, a crise econômica, houve uma tempestade perfeita, né? E aí a atmosfera fica muito favorável a essas lideranças salvacionistas, né? E o Bolsonaro encarnou muito bem e as esquerdas não foram capazes de convencer a sociedade de que elas poderiam também oferecer alternativas de superação dessas múltiplas crises. E você, Luiz Fernandes, como é que você vê esse processo que nos levou a essa situação que eu chamei de inusitada? Faço apenas uma ponderação, depois eu retorno aqui ao Daniel. Essa nossa direita, que o Daniel assinalou com muita propriedade, que a crise 2007-2008 abriu um conjunto de fraturas que acabou levando à facilitação da emergência de forças de direita, não é? Só que essa direita que emerge aqui no Brasil, ela tem um traço muito distintivo em relação à direita que surge principalmente no centro do capitalismo. A direita que aparece no centro do capitalismo é uma direita nacionalista e anti-globalização, podemos assim caracterizar. A direita que surge aqui, me parece, ela é entreguista e pró-globalização. Então, é uma diferença, vamos dizer, que nós teríamos. O Daniel depois responde como é que vê isso, mas eu queria assinalar essa particularidade do nosso problema aqui, ou da nossa crise, e queria saber a tua visão. O que nos levou a essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com a análise que o Daniel acabou de desenvolver aqui, de que a eleição do Bolsonaro no Brasil e as novas forças que ele representa no governo está inserido num contexto internacional mais amplo, quer dizer, de fortalecimento de correntes mais à direita e mais autoritárias. No entanto, eu gostaria de destacar a singularidade, justamente esse ponto que você levantou, a singularidade dessa expressão no Brasil aqui e do que representou a eleição do Bolsonaro, porque nessa ascensão da direita e de uma direita que tem no centro do sistema internacional uma característica fortemente nacionalista, protecionista e anti-globalização, essa direita, no restante do mundo, não assumiu um perfil discursivo tão violento e tão autoritário quanto o que foi expresso aqui no Brasil pelo Bolsonaro. Até é curioso que você vê Marine Le Pen na França, da Frente Nacional, seria a expressão da direita francesa, criticar o Bolsonaro por ser um discurso excessivamente agressivo. Ou seja, o Bolsonaro foi eleito presidente, isso é o que torna mais, não só inusitado, mas eu diria dramática a situação do Brasil, porque ele foi eleito com um discurso de defesa aberta da tortura, de defesa de cassação de adversários políticos, não? Aquela ideia de que ele iria varrer, não, todo um campo político do mundo da representação no Brasil, uma defesa aberta do regime militar e de práticas autoritárias, um ataque bastante agressivo contra direitos civis que foram conquistados, não digo nem no período de democratização mais recente, mas já são direitos civis seculares, não? Então, quer dizer, é de fato um discurso extremamente belicoso, agressivo, autoritário, com tonalidades fascistas, né, no discurso que
não se encontra exatamente nessa combinação em outras expressões dessa nova direita que vem surgindo no mundo. Então, eu acho que nós deveríamos também ter um olhar sobre essa particularidade aqui do fenômeno no Brasil e os riscos que essa evolução mais recente aponta para o país. Eu acho que, nesse contexto, nós teríamos que situar a particularidade do processo que levou à vitória do Bolsonaro no Brasil. Eu destacaria o seguinte, quer dizer, o voto no Bolsonaro, eu concordo com o Daniel, ele não foi um voto nesse programa, quer dizer, da base do seu eleitorado. Ele foi um voto, sobretudo, de protesto, não? Então, ele canalizou um voto antissistema, digamos assim. E as potencialidades embutidas nesse voto antissistema são variadas. Isso, aliás, é a força, eu diria também, é a fraqueza do governo Bolsonaro, porque isso lhe deu uma maioria ampla nas eleições, 55% dos votos válidos, isso não é uma maioria pequena, ela foi ampla. Mas qual é o mandato conferido, para além do mandato presidencial, em termos de programa, desses 55%? Quer dizer, ele não está claro, porque ele não participou dos debates, não apresentou um programa, e você tem forças contraditórias, com agendas contraditórias, na base do novo governo. Então, isso é também um elemento de debilidade do novo governo. Agora, qual é o conteúdo do voto? Eu diria que é um conteúdo de voto contra o sistema político que se estruturou no país ao longo da transição democrática. Isso é o que eu vejo, porque ele penalizou não só a esquerda, que não voltou ao poder, quer dizer, mas ela se manteve com uma base, sobretudo eleitoral restrita do Nordeste, mais forte, mas ela implodiu os partidos que haviam dominado a transição democrática no país, em particular o PMDB e o PSDB. Acho que o sinal do voto é que esse sistema político era corrupto e havia chegado a hora de eleger alguém que se apresentava, não era que fosse, mas de fora do sistema, que seria uma espécie de saneador da política brasileira para abrir um novo caminho para o país. Dentro disso, eu acho que aqui tem uma visão de balanço crítico e autocrítico sobre a trajetória da esquerda no Brasil na condução desses governos. Quer dizer, eu acho que eu defendo os governos que aqui existiram por parte da esquerda, governos de centro-esquerda, sob a liderança do PT. No entanto, o que se verificou, né, e é isso que deságua, digamos assim, essa grande campanha contra a corrupção, é que a força principal dirigente dessas experiências de governo reproduziu mecanismos de financiamento político, né, de montagem de máquinas partidárias que, na verdade, contrariavam a sua origem, o seu discurso, o seu perfil programático, e isso foi explorado amplamente para desestabilizar esses governos. Então, o tema central do combate à corrupção, mas a corrupção centrada, sobretudo, em mecanismos de arrecadação de recursos junto a empresas para montagens de máquinas partidárias para disputar as eleições. E esse ataque, que foi o canal encontrado para deslegitimar as forças de esquerda no governo, eles acabaram atingindo o sistema político como um todo, porque houve uma espécie de criminalização da atividade política, pelo menos aquilo que era identificado como as práticas prevalentes na representação durante a transição democrática. Por isso, os principais partidos do sistema estruturado na transição democrática foram atingidos, abrindo caminho para a eleição do Bolsonaro. Mas aqui há um grande ponto de interrogação. Qual será o programa predominante no governo Bolsonaro? E, na medida em que ele é um governo fruto de um voto de protesto, de que forma ele poderá consolidar uma base a partir do início da sua gestão? Acho que esse é um ponto para nós debatermos aqui no programa. Tanto você como o Daniel apontam isso, a gente vai chegar lá. O que esperar do próprio governo Bolsonaro? Agora, o que nos levou a essa situação, Cid, no seu ponto de vista? Eu acho que tanto o Daniel como o Luiz já abordaram um pouco essa questão, quer dizer, uma falência do sistema político, e que não pegou só o PT, o PSDB desapareceu do mapa,
entende? Tanto quanto, mais até do que o PT. Mas eu acho que a gente tem uma situação que é curiosa pelo seguinte: as principais bandeiras do Bolsonaro para ganhar a eleição são bandeiras que ele vai meio se complicar para governar, se quiser mantê-las. O que foi? O combate à corrupção. E aí, ele se aproveitou de algo, que eu quero voltar a esse tema mais adiante, hoje mesmo aqui, se for possível. Quer dizer, a esquerda tem que discutir essa questão da corrupção. Não sob o viés udenista, moralista, mas a corrupção, além de drenar recursos públicos para obras, para setores que podiam estar atendendo a população, ela avacalha a prática política. O principal desserviço da corrupção é a desvalorização e a avacalhação da política em si. Mas o combate à corrupção foi uma questão central. E o PT virou símbolo dessa corrupção. Claro que ele não começou com ele, e ele certamente não é o partido mais corrupto, mas até pela forma como ele tratou essa questão, e pelo fato também de ter se envolvido no processo de corrupção, ele virou símbolo, esse carimbo colou. Tá? O antipetismo, então, foi determinante nessa eleição. E a questão da violência, o crescimento da violência favorece a direita, porque a esquerda não tem uma solução imediata, de curto prazo, nem pode ter. Não é uma questão que se possa resolver imediatamente. A direita vem e diz que vai resolver, sentando o cacete. Não vai. Mas, pelo menos, para quem está encurralado com a violência urbana, é alguém que está apresentando um caminho. Eu conheço pessoas, inclusive não são pessoas de direita, algumas, inclusive, trabalhadores, manuais, etc., pessoas muito boas, mas estão dizendo que não aguentam mais, que saem lá, e episódios como, por exemplo, uma vez, isso aconteceu esse ano, uma fila para o pessoal procurando emprego, estava numa fila de madrugada, e às 3 da manhã, uma fila grande lá e tal, pararam os bandidos, 2 carros e fuzis, assaltaram as pessoas que estavam na fila para emprego e ainda levaram as carteiras de trabalho. Eu conversando com um amigo meu, que é mestre de obras, ele dizia: olha, tudo bem, assaltou, levar, tem que fuzilar esses caras, são pessoas mais. É um tipo de raciocínio imediato que faz. Isso tudo colava com o discurso que a direita faz. Tem que passar o rodo, tem que baixar a maioridade penal, tem que fuzilar, tem isso, tem aquilo. Muito bem, essas bandeiras serviram para ganhar a eleição, mas elas vão servir para governar? A questão da corrupção, por exemplo, ou essa questão vai ser a sério, o combate da corrupção no governo Bolsonaro, e em 2 tempos ele vai estilhaçar a base política dele, porque sua base parlamentar é o esgoto da política nacional. Quer dizer, então, como é que vai ser? Ou o Moro vai voltar suas baterias só contra o PT e seus aliados? Como é que vai ser essa história? Porque, se for para valer, vai detonar a base do Bolsonaro. A questão do ultraliberalismo, que é uma característica muito forte dessa direita Bolsonaro, na verdade, embora o Bolsonaro tenha traços e declarações que lembrem o fascismo, a cara dele é muito mais do Pinochet. É extrema-direita, entreguista, ultraliberal e muito autoritária. O fascismo tinha um lado nacionalista que o Bolsonaro não tem. E aí é o caso de perguntar: é verdade que nossas Forças Armadas há muito tempo não se preocupam muito mais com a soberania nacional, a defesa dos interesses nacionais, estão mais preocupadas em defender interesses corporativos. Mas não haverá nas Forças Armadas algum momento, algum incômodo com esse entreguismo deslavado do governo Bolsonaro? Como é que vai ficar? Como é que vai ser a convivência desse setor militar, que é muito forte, está muito fortemente representado, com a linha representada pelo Paulo Guedes, entende? E, inclusive, do ponto de vista da política externa. Eu imagino que declarações do Bolsonaro, como do tipo: temos que entregar a Amazônia aos Estados Unidos, porque não temos competência para explorá-la, por mais entreguistas que sejam hoje os nossos militares, isso não deve soar bem aos ouvidos de muitos deles, porque até pouco tempo, mesmo o pessoal de extrema-direita militar tinha, uma das suas bandeiras era a defesa da Amazônia. Então, me parece
que uma série de bandeiras que o Bolsonaro teve, que foram úteis e valiosas para ele ganhar a eleição, passam a não servir para governar. Ele vai ter que fazer uma opção. Como é que esse pessoal, esses generais todos estão no governo, e eu acredito que a maior parte deles, inclusive, não tem por que supor que sejam corruptos ou dispostos a ser coniventes com a corrupção, como é que eles vão conviver com essa ratatouille que é a base política parlamentar do Bolsonaro? Como é que eles vão conviver? Vários deles foram comandantes da Amazônia e tal. Como é que vão viver com esse entreguismo deslavado do governo Bolsonaro? E realmente não sei como vai ser o desdobramento. E acho que dá para cravar com relativa certeza que ele vai ter muitos problemas. E aquela coisa de como ele tem traços fascistas, quer dizer, nem todo governante fascista consegue implementar o fascismo. Entende? Vai depender de uma série de outras coisas, uma disputa na sociedade, inclusive, e não só com a esquerda e com os trabalhadores, que estão meio desarticuladas, mas inclusive com os setores liberais burgueses, com instituições que estão meio avacalhadas, mas que não gostariam de serem varridas do mapa com a implementação de um regime abertamente ditatorial. Então, de maneira que a gente está entrando num quadro que é um quadro que tem muitas interrogações, diria que mais interrogações do que certezas. Obrigado, Cid Benjamin. Daniel, Cid e Luiz, somos obrigados a fazer um breve intervalo regulamentar aqui no nosso programa. Vamos uns anúncios aí da Bandeirantes, inclusive, e retornaremos imediatamente aqui com esse debate que apenas se inicia. Temos muito que explorar, conforme inclusive o Cid destacou. Já já a gente retorna. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Na ida para a zona sul da cidade, o motorista perde tempo no acesso ao elevado Paulo de Fronten com destino ao túnel Rebouças. Observei as condições do elevado 31 de março são melhores aí, fazendo uso do túnel Santa Bárbara para chegar à zona sul por Laranjeiras. Observei também o acesso à Avenida Francisco Picário muito lento pelo trevo das Forças Armadas, isso por conta dos reflexos na Avenida Francisco Picário em direção à rodoviária, que vai apresentando muita lentidão para o motorista que vai rumo à rodoviária e também rumo à Avenida Brasil. A SEG que você conhece e confia, ainda mais simples, sustentável e próxima. A SEG mudou de nome, a SEG agora é Naturgy. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta aqui com o nosso debate do Faixa Livre aqui sobre a nossa situação política, o balanço do ano que se encerra e as perspectivas para 2019. Nessa primeira rodada ficou claro que
o mundo da política, o sistema político brasileiro, sofreu um verdadeiro terremoto. Agora, me parece que o resultado eleitoral, Daniel, atingiu violentamente, principalmente partidos do centro e da direita, especialmente o PMDB, o PSDB, foram violentamente atingidos. A esquerda, que de alguma maneira foi a grande derrotada pelo Bolsonaro, de alguma maneira conseguiu sobreviver, inclusive com a eleição da maior bancada do Congresso, da Câmara dos Deputados, que é do PT. O PT conseguiu resistir. Outros partidos tiveram um efeito mais negativo, mas tivemos o PSOL, por exemplo, que ainda que seja muito pequenininho, ele me parece dobrou a sua bancada. Então eu queria que você fizesse uma análise dessa reconfiguração das forças políticas. E você fica à vontade, porque eu fiz uma ponderação em relação à sua comparação internacional, com relação a essas peculiaridades da direita brasileira. É uma direita que, ela, na verdade, ela é globalista de alguma forma, não é? E joga no moinho aí do liberalismo comandado pelos Estados Unidos, principalmente, de forma muito explícita. E isso tem uma distinção muito grande em relação a posições, por exemplo, que especialmente na Europa vem crescendo com um forte viés nacionalista e anti-globalização. Assim como o próprio Trump, de alguma maneira. Então, fique à vontade. Bem, eu acho que o grande desafio que se apresenta às esquerdas no Brasil hoje é a recuperação. Isso foi muito enfatizado por um intelectual paulista, Paulo Arantes, é a recuperação da política como luta. Os anos Lula e Dilma foram presididos por uma ideia da conciliação, da política como conciliação, que seria possível, através da conciliação, chegar a resultados positivos em todas as áreas econômicas, na área econômica, na área política, na área social, na área cultural, e isso realmente teve efeitos positivos. Tanto é que, no final dos 2 governos Lula, apesar do baque, do mensalão, que foi rapidamente absorvido, no final do governo Lula, a popularidade do Lula era tanta, cerca de 87% de intenções positivas, era tanta que ele conseguiu eleger Dilma Rousseff, que era uma pessoa inteiramente desconhecida. Então, essa foi um momento de glória para essa perspectiva da política como conciliação. No entanto, essa política ela é viável, ela se viabiliza em tempos de prosperidade econômica, quando é possível fazer com que todos ganhem, embora desigualmente, todos começam a ver positivamente o país. Deu aquela euforia que culminou com a perspectiva do Brasil sediar a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o Brasil de novo falando para o mundo. O Brasil já tinha conhecido períodos desse tipo de euforia conciliadora, na época do Estado Novo do Getúlio, na época do Juscelino Kubitschek nos anos 50, depois tivemos também a euforia ali dos anos Lula, na época da ditadura a gente teve momentos de euforia também, na época do Médici, sobretudo, das festas dos 150 anos da independência, em que aparece aquela coisa do Brasil falando para o mundo, exemplo civilizatório, resgata-se o Gilberto Freire, a ideia do país da miscigenação de raças e que o escravismo também foi bondoso, isso está perfeitamente denunciado e desmascarado pela pesquisa historiográfica e também pela luta política, sobretudo travada pelo movimento negro, mas em todo caso, então, essa coisa da conciliação impregnou muito as esquerdas. E eu diria que elas acabaram perdendo a sua capacidade combativa. Houve também esse processo da cooptação de milhares de lideranças para postos
institucionais, não é? Que as afastaram dos movimentos sociais. Então, eu acho que hoje a grande questão é recuperar a política como luta, recuperar a política como contradição, né? E apresentar alternativas de luta que não passem por atalhos, não é? Ou atalhos que possam, de algum modo, chegar lá dispensando a luta, dispensando a contradição, dispensando a explicitação das posições. Eu penso que o governo Bolsonaro, como já foi dito aqui, é um governo extremamente heterogêneo, né? Ele vai ter problemas muito sérios para enfrentar as contradições da sociedade brasileira. Ele foi eleito numa perspectiva muito vaga, né? E agora as contradições internas já começaram a aflorar, vão aflorar cada vez mais, né? E eu acho que tem um campo aí positivo. Acho que as esquerdas tenderam a entrar numa perspectiva muito de sinistrose, né? É uma decepção bastante razoável, né? De se compreender, porque realmente, não é, o Bolsonaro é uma figura sinistra, não é? Essa perspectiva de extrema-direita, esperava-se que ela tivesse sido enterrada na história política brasileira. Foi uma subestimação, né, das tendências conservadoras que existiam no Brasil, que sempre existiram, mas que no debate aparece muito a sociedade escravista brasileira, a sociedade... O fato é que essa sociedade, com essas tradições, elegeu o FHC, não é? Elegeu Lula e elegeu Dilma. Quer dizer, então, jogar nas grandes tradições que nunca devem ser subestimadas, jogar nessas grandes tradições a responsabilidade pela derrota é fazer economia da autocrítica. Eu acho que o PT, sobretudo, e as forças aliadas a ele, têm sido muito avarentas, têm sido muito econômicas na autocrítica, né? Que erros foram cometidos, não é? Para que essa crise se avolumasse de tal maneira, não é? E que erros foram cometidos, para essa crise se avolumar de tal maneira, e segundo, não é? De ter perdido a capacidade de canalizar o descontentamento, canalizar a decepção com o sistema político, não é? Então, eu penso que esse é o grande desafio para as esquerdas brasileiras. E eu, para te dizer a verdade, Paulo, eu com todo respeito aqui ao Luiz Fernandes, né, e ao Cid também, que são filiados a partidos, eu desconfio muito, eu subestimo muito a capacidade que os partidos políticos terão nessa retomada. Eu acho que a retomada das lutas democráticas e populares, não é, terá que ser feita através da cidadania, não é, sem discriminar os partidos, não é, mas eu penso que os partidos estão muito emparedados por essas tradições, talvez com a ressalva do PSOL, não é, mas os demais partidos que participaram dessa saga petista, né, dessa aventura petista, eles estão muito vinculados ao jogo político eleitoral, né, e eu me pergunto se eles terão capacidade até mesmo de inspirar confiança, né? Então, as minhas esperanças hoje se jogam muito para a cidadania. Para a cidadania, agora está se organizando um ato em São Paulo, né, milhares de assinaturas, né, em defesa das liberdades democráticas, né? Eu acho que a tendência que eu vejo aí nas redes sociais, né, é a cidadania começar a se organizar e a recuperar essa história da política como luta, né? Eu acho que se essa coisa não acontecer, a gente está muito mal parado, né? E eu acho que se a gente observar a Espanha, a Grécia, né, a própria Itália, a França e os Estados Unidos também, o que a gente está vendo ali é realmente a cidadania se jogando, se estruturando,
não é? As mídias sociais podem facilitar esse processo, e eu acredito que por aí a gente pode ter um caminho de resistência democrática mais claro e mais seguro e mais organizado pela base, que é o que a gente precisa no Brasil hoje em dia. Não é? A verdade é que os governos petistas foram muito despolitizantes. Né? Eles despolitizaram a sociedade e eles enfraqueceram as bases sociais organizadas da sociedade brasileira que haviam se constituído nos anos 80 e que se esvaziaram a partir daí completamente. Obrigado, Daniel. Luiz, foi interessante o Daniel trazer essa observação do Paulo Arantes. Eu costumo dizer aqui no programa o seguinte, que esse processo da redemocratização, da reconquista das liberdades democráticas após o período da ditadura, para a maior parte da esquerda, representou também a adoção de um tipo de política que me parece aboliu o conflito. Procura-se, principalmente através de uma estratégia de conquista de espaços de poder, seja no parlamento, seja no executivo, procura-se, na verdade, construir políticas que agradem a maior parte do eleitorado, porque essa, me parece, é uma esquerda que sai da ditadura e que crescentemente foi se envolvendo no jogo do poder regido pelas eleições. Você, inclusive, chamou a atenção que um dos problemas que você viu foi justamente a esquerda entrar nesse jogo tradicional, especialmente dos mecanismos de financiamento de campanhas que foram se tornando cada vez mais milionárias, muito caras, e isso envolve, evidentemente, a obtenção de recursos, né? Talvez a origem de todo o processo de corrupção esteja aí. Mas há um problema também de natureza política, estratégias de esquerda que se subordinam à dinâmica eleitoral, de alguma maneira ficam subordinados ao humor dos eleitores, e aí, naturalmente, esses partidos parece que passam a ter um cálculo eleitoral que tem que ser muito prudente. Afinal de contas, o eleitorado não gosta de mudanças muito bruscas, e de alguma maneira o ideário da esquerda é de uma mudança estrutural da sociedade, ainda mais uma sociedade como a nossa, com tantos problemas. É possível pensar em recuperar essa política como luta, com essa relação que a esquerda vem mantendo já há 30 anos com a institucionalidade vigente, que, diga-se de passagem, é uma institucionalidade cada vez mais restrita à ampla liberdade da esquerda? Bom, eu vou entrar nesse debate aqui. Eu venho de outra tradição de pensamento sobre essas questões. Primeiro, deixa eu começar com uma observação, né? Que o eleitorado não tende a opções de mudança brusca, foi desmentido pelo resultado das eleições que acabamos de realizar no Brasil. O eleitorado brasileiro votou por uma mudança brusca, infelizmente uma mudança brusca que não foi no sentido da ampliação da democracia, da expansão de direitos. Ela apontou um caminho, no meu entender, de retrocesso. Agora, temos que entender por que se criaram as condições para isso. Veja só, eu sinceramente, as palavras acabam, digamos assim, moldando as alternativas possíveis, né? Eu não acho que o problema da esquerda no governo no Brasil tenha sido excesso de conciliação. Eu acho que o que nos levou à derrota no Brasil foi o isolamento. Isolamento. Como é que um governo, com todos os recursos que ele tem à sua disposição, no processo de impeachment, estou dizendo aqui, né, não consegue produzir 1/3 de apoio na Câmara dos Deputados ou 1/3 de apoio no Senado para barrar um processo de impeachment? Então, claramente, o que aconteceu no processo de impeachment em 2016 foi um isolamento das forças de esquerda que conduziam os destinos do país naquele momento. Eu acho o que está na base desse isolamento político. No meu entender, não foi exatamente excesso de conciliação. Eu diria o seguinte: por um lado, houve excesso de hegemonismo
sobretudo por parte da força dirigente desse campo de esquerda, que optou por montar a maioria no Congresso e governar, não através da montagem de uma coalizão programática, mas de uma espécie de presidencialismo de cooptação. Ou seja, para compor a base do governo, ao invés de construir uma unidade programática, com forças variadas, né, optou por preservar o controle das rédeas centrais do aparelho de Estado, com ações de cooptação de apoio, e eu acho que isso está na essência da crise que o governo enfrentou, porque, com isso, nós sabemos que foram loteadas dentro do governo áreas de governo que foram franqueadas para ações de captação de recursos para a montagem de máquinas partidárias, que é o que se convencionou atacar aqui com o tema da corrupção. Porque eu acho que aqui, agora estou falando como cientista político, eu acho que é importante diferenciar duas dimensões dessa corrupção. Uma coisa é porque quando nós falamos em corrupção, normalmente são as pessoas individualmente se enriquecendo a partir de práticas corruptas. Isso, claro que existiu e continua existindo. Mas o grosso do que foi atacado como corrupção não era isso. O grosso foi ações promíscuas e ilegais de interação com empresas para oferecer vantagens e, através dessas vantagens, financiar máquinas políticas, máquinas eleitorais, máquinas partidárias para disputar as eleições. Porque era o modelo predominante na democracia, no sistema democrático brasileiro, ao longo da transição. Então, isso aqui, digamos assim, foi alvejado no processo, inicialmente tendo por objetivo deslegitimar e solapar as bases de um governo de centro-esquerda, comandado pelo PT no Brasil, mas que depois isso evoluiu para uma criminalização da atividade político-partidária como um todo, porque a atividade política foi criminalizada. É como se todos os partidos tivessem se tornado organizações criminosas. Isso, aliás, com amparo legal, não é isso? Porque, na medida daquela lei que definiu a organização criminosa, permitiu que partidos fossem classificados como organizações criminosas a partir do seu envolvimento em esquemas ilegais de financiamento das suas próprias máquinas partidárias e eleitorais. Então, isso acabou atingindo a política como um todo. Então, veja só, eu não vejo alternativas para a construção da democracia sem partidos. Eu sou a favor da atuação da sociedade civil, acho que é fundamental, a ação autônoma, mas a democracia se organiza através de partidos. Eu sou cientista político, eu sou cético de outras alternativas que acabam sendo geradoras de outras formas de dominação, quando a representação pretende ser superada. Então, acho que há um papel inescapável para os partidos. No entanto, eu acho que é fundamental construir frentes que são frentes programáticas, não? Programáticas. E eu até digo, hoje, a principal bandeira nossa, eu entendo, o principal desafio nosso é barrar essa maré, digamos assim, autoritária, fascistizante, para dizer assim, que triunfou nas eleições. Isso implica frentes amplas, né, de resistência em defesa do regime democrático, por um lado, que eu acho que ele ainda é um regime democrático, ele não foi solapado por completo, ele está sob ameaça, ele tem que ser defendido, e defesa de liberdades civis. Então, isso implica frentes partidárias, eu não chamo isso de conciliação. Na minha palavra, eu entendo isso como coalizão de forças em torno de bandeiras que são as bandeiras mais urgentes que se colocam para o país. Então, eu entendo dessa maneira. Eu acho que os partidos têm um papel inescapável, a esquerda tem que repensar a sua trajetória, os seus partidos, mas, sobretudo, tem que abandonar visões hegemonistas de controle do poder político da máquina do Estado. Quer dizer, a ideia serão construir coalizões de forças que possam descortinar caminhos
progressistas, de expansão de direitos e sustentáveis do ponto de vista econômico para o país. Como é que você vê esse imbróglio da esquerda, o Cid, de essa tarefa de se redefinir? Porque, no fundo, me parece que a experiência pretérita impõe essa necessidade. É possível, por exemplo, essa esquerda recuperar a referência da luta como bandeira maior da política? Mas antes eu quero pegar uma outra questão. Falou-se com razão aqui, acho que foi você, Paulo, que disse que, enfim, a grande derrota foi dos partidos de centro-direita. Isso. Do ponto de vista de uma avaliação só partidária e numérica parlamentar, é verdade. Mas é errado do ponto de vista da sociedade afirmar isso. A eleição do Bolsonaro abre um novo período, encerra todo um período que não começa com Lula na presidência, não. É um período que vem, de certa maneira, se abre com o trabalhismo, com o PCB, Jango e tal, o processo do Lula e da Dilma me coroam isso, e a vitória do Bolsonaro abre um novo período. Entende? Não está muito claro ainda como isso vai se desdobrar. Não está claro porque não está dado, não é que a gente não esteja conseguindo ver, não dá para ver agora. Mas, e aí, outro dia eu estava escrevendo um artigo pensando também que em 1933, na Alemanha, o Hitler, o partido nazista, teve maioria não absoluta, maioria relativa, entende? E a partir de uma série de acordos no parlamento e de erros da esquerda, ele se tornou primeiro-ministro. Agora, desde 1928, o Partido Comunista Alemão vinha crescendo. A votação dele em 1933 foi 10% maior do que em 28. Imagina se em 1933 ele fizesse uma avaliação dizendo: não crescemos, como o PT fez e o PSOL fez também, dizendo: não, o PSOL cresceu a bancada, passou a cláusula de barreira, tem uma bancada meio homem e mulher e tal. Isso são coisas secundárias. Sabe? Se a floresta estiver pegando fogo, a nossa árvore pode estar bonitinha, ela vai ser alcançada pelo incêndio. Então, o que tem que ficar muito claro é o seguinte: essa eleição significou uma enorme derrota para as forças progressistas de esquerda democráticas. Ponto. Depois vamos ver os pontos positivos secundários. Agora, são pontos secundários. Tá? Do ponto de vista da sociedade, o que aconteceu na derrota da esquerda. E o PSDB também se danou lá e tal. Mas está na mão do Dória, né? Isso aí não é muito problema para eles. Os caras rapidamente se reciclam e vão entrar para o PSL da vida, qualquer um desses partidos, e vida que segue. Tá? Essa é a primeira observação que eu quero fazer. Segunda, me parece que apareceu, sem usar essa expressão governabilidade, apareceu esse tema aqui. Foi excesso de conciliação ou foi isolamento? Primeiro, uma coisa é o seguinte: você pode conciliar em excesso e acabar isolado. Uma coisa não retira a outra do quadro. Agora, a questão da governabilidade, o pessoal do PT diz muito: não, mas tem que buscar a governabilidade. Eu concordo, tem que buscar a governabilidade. Não é como buscar a governabilidade. Você pode buscar a governabilidade comprando deputado, como no mensalão. Você pode buscar a governabilidade dando poder aos direitistas para aplacar a direita, como o PT fez em relação ao judiciário, as altas esferas. Pode buscar a governabilidade botando o Joaquim Levy para dirigir a economia, entende? E aí é muito complicado. Você tendo com o Joaquim Levy, com o programa dele, que aliás ele estava julgando o Bolsonaro, não mudou nada. Não é que ele disse: não, eu era, quando estava com a Dilma, não, é a mesma posição, mesma coisa. Essa busca de governabilidade pode levar ao descontentamento, à decepção e ao isolamento, por mais que você concilie. Então, me parece aí que seria mais razoável para quem quer avançar e não quer ficar dependendo de benesses, de pessoas que você vai botar no aparelho do Estado, ou para roubar, ou para emperrar a política de esquerda, entende? Era preciso ter outro tipo de perspectiva que o PT não teve. Esse foi o grande, o PT e seus aliados, quer dizer, essa foi a grande questão, quer dizer, ele não fez reformas estruturais, e se tivesse feito e enveredado por esse caminho, conciliando aqui e ali, não estou querendo, fazendo a conta aqui, tudo bem, mas no essencial, o rumo central tinha que ser não
o excesso de conciliação, mas reformas que ele tinha legitimidade, tinha força para fazê-las em muitos momentos, inclusive, e a partir daí mobilizar a sociedade de forma a não ficar dependendo dos golpistas que ele botou. O ministério do Temer, do Michel Temer, em grande medida teve no governo do Dilma, da Dilma e do Lula, sabe? Porque os caras, sabe, e agora, como é que fica? Sabe? De forma que foi um caminho errado, ia ter conflito. Mas se você quer fazer mudanças, você vai ter que estar disposto a enfrentar conflitos. Senão, ou será que as classes dominantes vão ver seu poder diminuir e seus privilégios serem atacados sem se mexer? Então, não é à toa que política é um negócio muito complicado. A verdadeira política, não é essa de tomar lá da cá, essa bobagem. Chama atenção também para a questão da corrupção. Isso foi fatal em solapar as bases da esquerda e do PT, que acabou lameando toda uma trajetória da esquerda que estava livre até então. Quando Lula assumiu, mesmo gente que não era de esquerda dizia, bom, agora pelo menos a corrupção vai acabar. E não acabou. E a resistência em discutir essa questão, porque isso implica cortar na própria carne. O Zé Dirceu dá uma entrevista, o único que enriqueceu, deu ontem ou anteontem, enriqueceu pessoalmente foi o Palocci. Como o Zé Dirceu está por baixo, está condenado, etc. e tal, eu não quero lembrar certo, mas além do Palocci, mais gente enriqueceu pessoalmente. Mesmo, não foi só caixadores, mas olha, o caixador não é simplesmente o cara não contabilizar uma despesa lá de campanha, a origem. O caixador, o dinheiro dela vem de sobrepreço em obras públicas, vem de corrupção que afeta os cofres públicos. Isso aí, ou é discutido, ou é enfrentado, ou então vai ser muito complicado. Muito complicado. Duas últimas coisas. A questão da partidos e cidadania. Eu adoro também que a cidadania se manifeste, Daniel. Mas na medida que ela começa a se manifestar, ou ela se alinha com o partido existente, ou ela cria um outro partido. Na Europa foi o Podemos, porque quando se entra numa esfera política, você precisa de partidos. O espontaneísmo, o caráter espontâneo das manifestações tem um limite evidente na hora de desdobramento. Então, se esses partidos que estão aí não prestam, e é possível que não prestem, embora eu seja afiliado a um deles, o PSOL, então que se criem outros. Agora, querer fazer política sem partido, ou sem alguma coisa, pode não se chamar partido, mas que vai cumprir essa função, que é diferente do movimento, da cidadania, isso não existe. Finalmente, a questão da frente democrática. Eu penso que é hora de se fazer uma frente o mais ampla possível, nesse sentido. Algumas declarações do Ciro Gomes de veto ao PT são absolutamente infantis, que não contribuem para nada, entende? Não tem que ter veto a ninguém. Você vai determinando certo. Eu penso um pouco na campanha das diretas. Quem quisesse que viria. Entende? E o grande problema é o seguinte: essa frente não pode limitar a ação dos seus participantes ao que todo mundo da frente concordar. Então vamos tocar para frente, campanha por defesa da democracia, por pontos específicos, etc. Quando todo mundo vier, venha. Quando sua parte vier, essa parte vai tocar o que quer fazer. Entende? E fugir daquela percepção burocrática de sentar, os notáveis vão se sentar, fazer um protocolo, qual é o programa da frente, como é que ela vai. Isso aí é ficar procrastinando e não tocar para frente a luta pela democracia. Então, me parece que se quiser vir gente que foi do PSDB, eu acho bom, desde que eu não subordine a fazer só o que eles querem. O que eles querem fazer junto comigo, façamos. Outros elementos, outras iniciativas, concordam ou não concordam, tudo bem. Quem concorda vai e toca para frente, sem imobilizar os setores mais de esquerda. E acho que até pessoas hoje, partidos, forças tão próximas ao Ciro Gomes hoje, têm um papel importante
para dar um toque nele e parar com essa infantilidade de que, pô, é um negócio muito mais de estar fazendo política com o fígado e estar botando a raiva pessoal diante de interesses mais gerais dos trabalhadores. Mas eu te pergunto, Cid, o Ciro talvez não esteja mirando justamente nesse centro da política, centro mais à direita, que ficou órfão, porque me parece que pela esquerda o PT ele continua pontificando. E o Ciro, ele sabe muito bem disso. Apesar de ele estar fazendo política com o PCdoB, com o PSB, ele não estaria justamente visualizando que essa direita tradicional está cada vez mais polarizada, na verdade, pela extrema-direita, e aí ele tem uma oportunidade, tem uma janela aí para... Mas ele está pensando eleitoralmente agora? Eu acho que não é o caso. Esse é outro equívoco. Daniel. Desculpa. Eu quero enfatizar aqui o lado da organização da cidadania. Eu não desprezo, talvez tenha sido mal interpretado, os partidos políticos, nem aspiro a destruí-los. Eu acho que os partidos políticos são inseparáveis, concordo com o Luiz Fernandes, de um processo democrático. No entanto, em todo o mundo, e não só aqui, os partidos políticos e a democracia representativa estão desafiados, né, a se reinventar, né, a fazer com que a democracia ganhe substância participativa, porque senão o que está acontecendo são as lideranças populistas de direita ganharem espaços cada vez maior para canalizar esse descontentamento. Então, nesse momento atual, não à toa, o Ciro já está pensando... Em 22, Em 22. Ô, Daniel, eu vou te interromper pelo seguinte, eu tenho que fazer um novo intervalo. Quando a gente voltar, eu vou explorar esse assunto justamente com você e pegando também a opinião aí do Cid e do Luiz. Agora, eu quero registrar aqui muita gente elogiando aqui o programa. O Newton, lá de Vista Alegre, dá parabéns pelos debates, não só o de hoje, e diz que todos foram ótimos e elucidativos, e dá parabéns a esse excelente programa que ele acompanha desde o início. O Valdir Rampinelli está lá de São Luís, no Maranhão, nos acompanhando também, nos elogia, bem como o Neto, o Ivan Antero, o Milton Cândido, o Vilmar Torres, a Sônia Nunes e o Carlos Guilherme Rezer, que eu vejo que é um frequente e assíduo ouvinte nosso, ele que já foi vereador aqui no Rio de Janeiro e hoje em dia mora lá em Brasília. Então ele está sempre nos acompanhando e nos saudando. Muito obrigado, um bom dia para você, um forte abraço, Carlos Guilherme. E vamos agora ao nosso intervalo, já a gente volta. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Trânsito. Motorista da Rádio Bandeirantes, que agora segue em direção à zona sul da cidade, vai encontrar retenção no acesso ao elevado Paulo de Fronten, que estava com movimentação bastante intensa em direção ao túnel Rebouças por conta de um acidente que teve mais cedo na altura da segunda galeria, dentro do túnel, envolvendo um carro e um táxi. Os veículos já foram retirados e a tendência é de melhora no trânsito. Ainda assim, vejo retenções no acesso ao elevado Paulo de Fronten. Já para quem usa o túnel Santa Bárbara, encontra fluxo intenso no elevado 31 de março, já em direção à zona sul da cidade. A via expressa da zona portuária apresenta boas condições. Vai viajar de carro nas férias? Veda Spray Tecidos impermeabiliza o estofado e garante que ele chegue inteiro ao seu destino.
A Veda City é parceira da sua tranquilidade. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Rádio Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, nesse debate palpitante aqui sobre a política brasileira com o professor Daniel Arão Reis, jornalista Cid Benjamin e o cientista político Luiz Fernandes. Daniel, antes do intervalo, você voltava a abordar aí essa questão da relação entre os partidos políticos e os movimentos sociais. Tudo por conta aí de uma colocação sua, onde você deixou claro que acha que o caminho da esquerda deve ser cada vez mais de investir justamente na organização da base da sociedade. O início da minha militância se deu nos anos 70 e nós tínhamos a ditadura, os partidos de esquerda estavam na clandestinidade e a atuação desses partidos se voltava justamente para a organização da base da sociedade. Esse processo foi paulatinamente se arrefecendo, porque com o processo de redemocratização, cada vez mais esses partidos de esquerda, que tiveram uma importância muito grande ali nos anos 70, nos anos 80, na organização da base da sociedade, em torno, inclusive, de posições que lhe eram convenientes para essas estratégias dos partidos de esquerda, foram paulatinamente canalizando todo o seu esforço e energia para o jogo institucional, para as disputas eleitorais, para as conquistas de espaços em parlamentos, em executivos. E é nesse sentido que eu vejo que cada vez mais foi o processo institucional, e não a base da sociedade, o principal motivador da ação dos partidos de esquerda. E nisso eu vejo uma grande limitação, porque, em primeiro lugar, que você desvia a energia militante da base da sociedade para o jogo institucional. E, em segundo lugar, eu volto ao ponto, inclusive, que me foi ponderado aqui pelo Luiz Fernandes, a respeito do seguinte: o eleitorado ele tende a ser mais conservador. A mudança do Bolsonaro, que foi uma mudança aparentemente brusca, é uma mudança em prol do conservadorismo. Não é uma mudança em torno da ideia de alterações estruturais na sociedade brasileira. Essas só poderiam se dar através de um processo eleitoral, que eu não descarto isso, a partir de uma forte pressão da base da sociedade. Pressão essa que deixou de existir muito por conta da ação dos partidos políticos, que passaram, eu acho, a apostar no jogo institucional, especialmente nos processos eleitorais, e naturalmente abolindo a ideia do conflito, a ideia explícita do conflito, porque o conflito exige que a base da sociedade esteja mobilizada e não simplesmente a administração da institucionalidade. Essa que é a grande contradição e eu tenho muitas desconfianças se a esquerda atualmente, realmente existente, dará esse salto de qualidade, será capaz de empregar toda a sua energia militante na base e não justamente nesse jogo institucional. Essa é a minha grande dúvida. É possível isso, no seu ponto de vista? Em última instância, é o seguinte: esse vigor na base da sociedade, me parece, só existe quando os partidos políticos se dedicam a isso.
Senão, espontaneamente, me parece muito difícil movimentos que militam em uma ou outra área terem essa capacidade de dar uma consistência à base da sociedade que nos leve a mudanças estruturais, que é o que nós queremos. A palavra é tua. Bem, eu diria o seguinte, espontaneamente a gente não faz nenhum piquenique, mas os partidos políticos tendem a considerar que tudo que é feito sem a presença ou a vanguarda deles, ou a liderança deles, é uma coisa espontânea. Não, nada se faz espontaneamente. A questão que eu me coloco é o seguinte, o grande desafio hoje é a revitalização da democracia, não só no Brasil, mas no mundo todo. E os partidos políticos sofrem uma crise de credibilidade, não só os partidos de direita, mas os partidos de esquerda também. Sofrem uma crise de credibilidade imensa. Eu concordo com o Luiz Fernandes de que é impossível pensar um processo de democracia representativa sem os partidos políticos. Porém, eles não resumem a democracia. O que está se colocando como desafio para revitalizar a democracia é exatamente essa, complementarmente ao jogo institucional tradicional, como definir formas de participação. Tem surgido com muita ênfase a questão de colocar assuntos fundamentais para discussão em referendo, né? Ou seja, criar mecanismos. Aqui mesmo na nossa Constituição criamos as emendas populares, né? Do que se trata é você criar um conjunto de mecanismos em que a participação da sociedade mude de qualidade, de modo a que a política não seja feita apenas pelos partidos ou pelas lideranças partidárias. Então, hoje, depois dessa derrota política, eu concordo com o Cid, não dá para disfarçar, né, a derrota política importante que as esquerdas tiveram nesse último pleito. Então, do que se trata hoje, no processo de revigoramento, né, o PT fala em se reinventar já há vários anos, né? Mas é um partido completamente dependente da figura do Lula, né? E de outras práticas tradicionais, que começaram há muito tempo lá nas prefeituras de São Paulo, né? Essa promiscuidade com os negócios, etc. Então, do que se trata hoje, para reinventar a democracia, é criar essas formas participativas. E se elas não vierem de baixo, se elas não vierem através da auto-organização das gentes, se elas não vierem através de impulsos da cidadania, eu sou muito sério e esses movimentos a surgirem, né? Está se falando em se criar agora estados gerais de defesa da educação pública e gratuita contra políticas privatizantes que virão, né? Eu acho que é o desafio que está sendo colocado, né? A cidadania tem que se organizar para se defender. Concordo, né? Quer dizer, hoje a luta principal é a defesa das liberdades democráticas, a defesa das conquistas democráticas, mas não apenas, né? É preciso colocar também pontos positivos, construtivos, né? E eu acho que sou muito cético em relação à possibilidade dos partidos hoje, né, assumirem a liderança disso em função da crise de credibilidade que os assola. Agora, eles vão poder participar, eles vão poder vir. Esse processo, se ganhar força, pode, inclusive, contribuir decisivamente para revigorar os partidos ou, no limite, criar outros partidos, como aconteceu já na Espanha, na Grécia, na Itália, né? Com resultados, inclusive, muito contraditórios, né? Processos sociais, quando ganham consistência, né? Se os partidos não conseguem canalizá-los, liderá-los, eles tendem a se desdobrar na formação de outros partidos. Mas o que isso é para o futuro, né? No momento atual, o que me preocupa, o que me angustia é que a sociedade se prepare, né, se organize para se defender contra, né, os processos que vêm por aí. Mesmo esse governo sendo um governo extremamente heterogêneo, né, ele vem aí com um conjunto de medidas antidemocráticas e impopulares.
Então, a sociedade precisa se organizar nisso. Dá para imaginar que os partidos vão fazer uma frente democrática e, a partir daí, envolver a sociedade na luta? Eu sou cético em relação a isso, em função da crise de credibilidade dos partidos. Eu aposto, não é, na cidadania se auto-organizar, não é, e contando com... sem discriminar partido. Nós aqui estávamos fazendo referência aos movimentos de 2013. Né? Os movimentos sociais de 2013 foram movimentos em disputa. As direitas apareceram dentro do movimento e as esquerdas não conseguiram, né, exatamente por estarem completamente a serviço dessa mecânica institucional, né, elas não conseguiram tomar liderança nem canalizar esse movimento. O resultado é que esse movimento acabou sendo aproveitado apenas, né, pelas direitas que dele participaram. Porque nesse movimento participaram muito também as forças de esquerda. Só que no desdobramento, né, quem potencializou foram as direitas. Né? E eu atribuo ao fato das esquerdas terem sido incapazes de potencializarem o que havia de positivo. A Dilma chegou a falar na época numa reforma política, numa constituinte exclusiva, mas logo isso foi abandonado, né, como polo de atenção. Né? E o resultado é que as direitas aí que potencializaram a força daquele movimento na luta contra a corrupção e no impeachment. Né? Então, eu penso que hoje do que se trata é resistir, né, às ofensivas, né, ultraliberais, impopulares e antidemocráticas que vêm por aí, né, e organizar a cidadania por baixo, porque senão a gente não vai conseguir segurar. Não é? Os partidos políticos hoje, de esquerda, no Congresso Nacional, são irrelevantes como força política. Não é? Então, a força política tem que ser construída, reconstruída, como nos anos 80 se fez muito aqui no Brasil, a partir das bases sociais, sem discriminação do partido. Acho que a gente não pode polarizar, não é? Organização da sociedade de um lado, partidos de outro, mas em função da crise de credibilidade profunda dos partidos, né, é preciso a cidadania se auto-organizar, acolhendo os partidos e, no limite, se eles forem alérgicos ao movimento, construindo outros partidos. Obrigado, Daniel. Os elogios continuam chegando aqui, a ponto do Clóvis Lomba, lá de São Gonçalo, perguntar o seguinte: será que os partidos de esquerda escutam faixa livre? Seria bom que aprendam. Então, os partidos de esquerda não escutam. Agora, quadros militantes dos partidos de esquerda não só nos escutam, como aqui participam. O Faixa Livre tem essa ideia de ser um painel, na verdade, das forças progressistas do Brasil, inclusive não só de esquerda, forças que possam contribuir para essa necessidade de alterações estruturais no país, alterações estruturais que nos remetem a questões como a própria independência econômica do país, a própria abolição da escravatura. Será que de fato nós abolimos a escravatura? E até mesmo a questão da república. Eu às vezes brinco aqui e digo que as nossas tarefas são gigantescas, né? Porque abrangem aí séculos de luta que outras sociedades já resolveram. E, Daniel, o Silvio Santos manda abraço ao professor Daniel. Eu acho que não é o apresentador, viu? Deve ser algum aluno seu aí, homônimo do apresentador e dono da SBT. Se o Daniel tivesse sido professor do Silvio Santos, eu vou achar que ele é mais velho do que eu imaginava. Olha, e muitas perguntas aqui. Eu vou até agora, Luiz, sem prejuízo de você abordar aí, inclusive essa discussão sobre o papel de partidos políticos, eu tenho muita dúvida se os partidos realmente existentes de esquerda teriam essa energia de retornar à base, porque mesmo o PSOL, que é um partido aí que saiu como um racha do PT, é mais novo, eu vejo que tem muita dificuldade em fazer isso. Eu acho que como é que o ditado diz, o vício do cachimbo faz a boca torta. E me parece que esse jogo institucional deixou a boca dos nossos partidos meio tortas. A Lívia Albuquerque pergunta: vale a pena reinventar a democracia? Há essa possibilidade real? Eu penso que é justamente através desse trabalho na base.
E o Fábio faz uma pergunta aqui que eu já tinha pensado em provocar, inclusive sob o ponto de vista desses caminhos para a reconstrução da esquerda. Ele pergunta o seguinte: o messianismo do Lula, ou melhor, ele não pergunta, ele afirma, hein? O messianismo do Lula é que cegou o povo e causou a ruína da esquerda. Eu não sei se chega a esse ponto, Luiz, mas de fato o Lula hoje cumpre um papel na esquerda, e particularmente na esquerda petista, que me parece paralisante. É algo assim: se o Lula não estiver na parada, nada vai funcionar. E sem o Lula, nada funciona também. Procede essa minha observação? O que você acha do papel do Lula? Porque o Lula é a figura mais importante da esquerda e encontra-se não somente preso, mas ele desgastado, me parece, frente a toda essa situação que o PT mergulhou e o próprio Lula também enfrenta, não? Deixa eu pegar esse ponto. Esse ponto é um... Quer dizer, evidentemente eu não concordo exatamente com essa formulação de que o messianismo nós estamos prisioneiros do messianismo do Lula. Mas eu acho que ele evoca uma questão que eu acho que é bem importante para pensar não só o Brasil, mas as experiências de governo de esquerda ou de centro-esquerda que nós tivemos na América Latina. Porque nós temos aqui na América Latina regimes presidencialistas, o que permitem agregar como recurso de disputa e exercício do poder o carisma, a liderança pessoal. Então, se nós pensarmos aqui no Brasil, a esquerda, mesmo quando ela teve o seu melhor desempenho eleitoral, a esquerda, o que eu estou chamando de esquerda? É a esquerda lato sensu, ou seja, todos os partidos, as esquerdas, todos os partidos que se identificam como sendo de esquerda. Não estou nem entrando no mérito se é, se não é, as que se identificam como sendo de esquerda. No seu auge, no seu melhor desempenho eleitoral, a esquerda só teve 25% das cadeiras no parlamento. O professor César Romero, lá da PUC, diz que foram 33%, não, mas ele coloca o antigo PV e o antigo PPS também. Não, mas o PPS eu incluo como esquerda. O PV não sei porque ele nunca se reivindicou propriamente de esquerda. O PPS eu incluo como de esquerda. Ele faz um comparativo das eleições de 89, 94... Eu tenho esse levantamento, mas eu pego... Não é 33%? Eu estou enganado, então? Não, mas é 25%. Não é que você esteja enganado. Eu estou não, no tocante ao percentual, mas aí tem que consultar lá os estudos dele. Mas porque eu fiz esse levantamento primeiro lá em 94. É porque diz, inclusive, foi em função disso que ficou clara a necessidade da esquerda para chegar ao governo federal, a necessidade de uma aliança com o centro. Não, isso, aliás, eu tenho um trabalho meu que saiu na Dados, que é o primeiro a fazer essa avaliação, de 1994, é muito barulho por nada. É que foi anunciada aquela eleição que o Lula ganharia em 94, depois perdeu. Isso. E eu produzi um texto que saiu na Dados contabilizando isso. Mas se você trazer, depois a gente pode entrar, se bem que do ponto de vista do raciocínio, se é 25%, não vai alterar significativamente. Mas a ideia é o seguinte, ou seja, organicamente, como representação partidária, a esquerda, definida lato sensu, né, como todos os partidos que se identificam como de esquerda, nunca tiveram maioria no parlamento. Né? No entanto, o carisma de lideranças identificadas com esse campo, num regime político que era presidencialista, lhes permitiu chegar ao governo central. Chegado ao governo central, eles tinham que construir as condições de governabilidade através de alianças, compondo uma base de apoio parlamentar para esses governos e, portanto, movimentos em direção a forças de centro e até a forças de direita. No caso nosso aqui no Brasil, até forças de direita. Nesse contexto, essa é uma realidade que não é só do Brasil, em grande medida é uma experiência comum, talvez com exceção da Frente Ampla no Uruguai. E o Evo Morales também está fazendo um governo mais de esquerda. Tem, mas é a mesma coisa. Se você pegar a base dele, tem o carisma do Evo Morales. Sim. Não, é esse ponto que eu estou levantando. Tá. Tem o elemento. Mas por que isso eu acho que é importante? Porque as políticas de desestabilização desses governos se dirigiram justamente para deslegitimar
essas lideranças carismáticas. Né? E a bandeira, que nós vemos isso no Brasil, mas é em toda a América do Sul, a bandeira usada para tal foi a identificação das práticas políticas desses governantes com atos de corrupção. Então, foi a bandeira do combate à corrupção foi instrumentalizada para deslegitimar essas lideranças carismáticas e os governos que eles comandavam. Isso é muito comum, por isso que eu estou dizendo, é Brasil, mas não é só Brasil. Se nós vemos aqui esse ciclo político que nós vivemos na América do Sul, na América Latina, nesse início de século XXI, essa é a característica central. Então, desse ponto de vista, veja só, essa liderança carismática é um atributo político, né? Digamos assim, é um capital político, né? Que não pode ser desconsiderado. Agora, ela em si, ela é insuficiente para a consolidação de um projeto de transformação mais amplo e mais profundo. Então, é nesse sentido, quer dizer, eu não acho crítico que, eu não faço a crítica que tenha sido feito uso político dessa liderança carismática. Acho que é parte dos recursos da disputa política no país. Não deixa de ser uma vantagem. Uma vantagem. Agora, você não pode ficar prisioneiro disso. Por exemplo, hoje, é claro que eu acho que a condenação do Lula, isso é um tema polêmico, mas na que levou à prisão dele, eu acho que, evidentemente, foi uma condenação injusta. Não, e manipulada. Prazos foram abreviados. E desse ponto de vista, quer dizer, as outras denúncias que vêm já são mais complicadas, né? Eu não quero nem entrar no mérito delas, mas essa primeira, que foi a que inviabilizou que ele se apresentasse como candidato a presidente, ela é injusta, é viciada. Viciada é uma espécie. A acusação é o seguinte, é que ele iria ser proprietário no futuro de um apartamento, né? Então, é o contrafactual, você prende pelo contrafactual, porque ele pretendia ser proprietário do apartamento no futuro. Na verdade não se consumou, a transação, mas a intenção foi criminalizada. Então, digamos assim, desse ponto de vista, a luta contra uma condenação injusta e pela liberdade do Lula é uma bandeira democrática. Agora, ela evidentemente não pode estar no centro da ação das forças de esquerda na nova conjuntura que se estabeleceu no país. A minha interpretação, ela parte de uma agenda democrática, mas eu entendo que o centro da nossa linha hoje é a defesa do regime democrático, a defesa das liberdades democráticas, porque elas estão sob ameaça. Aliás, esse é o ponto, acho que é um outro ponto teórico, político importante. Nós já tivemos uma mudança de regime no Brasil, eu acho que claramente houve um crescimento de elementos de um regime de exceção, baseado no abuso do poder judiciário, que se consolidou ao longo desse processo, mas ainda não houve mudança de regime político no país. Essa é a minha interpretação. Nós temos um governo que representa, eleito a tomar posse, uma ameaça ao regime democrático, pelas ideias que ele defende e representa, a ideia de que vai varrer da representação um campo político que é a esquerda, que é o seu discurso recorrente. Isso é uma negação da democracia. Mas isso hoje ainda é uma ameaça. Acho que há um amplo campo de resistência democrática que deve estar no centro da nossa atuação daqui para frente, né? E a defesa das liberdades democráticas, a defesa do regime democrático deve ser um polo, uma ação central e talvez a principal bandeira que nós devemos empunhar e defender. Mas isso não pode ser resumida, e essa é a crítica que eu faço, a orientação que tem predominado no PT, nessa quadra, não pode ser resumida uma bandeira Lula livre. Isso reduz o alcance da resistência democrática que tem que ser empreendida no país. Você já defendeu claramente, Cid, essa questão da frente democrática. Ela é suficiente hoje para essa reestruturação da esquerda? Porque o Luiz já falou, olha, tem que ter a frente democrática, mas não pode ficar limitada à questão do Lula livre. Agora, por outro lado, a ideia da defesa das liberdades democráticas também não é insuficiente para uma esquerda que precisa se reapresentar para a sociedade? Isso aí. Bom, eu penso que a esquerda deve se voltar para enfrentar o governo Bolsonaro em torno das medidas concretas que ele vai tomar.
Eu, por exemplo, não achei conveniente aquela manifestação, parece que foi muito bom, inclusive, lá em São Paulo, 3 dias depois do segundo turno, meio de protesto. 2 dias, né? Foi na terça-feira. Né? Protesto contra o Bolsonaro. O cara tinha ganho a eleição, quer dizer, ele... Convocada pelo Guilherme Boulos. Né? Eu comecei com ele, disse, passa uma ideia de terceiro turno, entende? E certamente... Mas não foi isso que os tucanos fizeram com a Dilma em 2014? Não, certamente, naquele momento, mais do que os 55% que votaram no Bolsonaro foram contrários àquela manifestação. Houve uma eleição, nós participamos, o cara ganhou. Quer dizer, então, me parece que é um momento de resistência, de uma defensiva estratégica, agora, e centrar fogo nas medidas que o Bolsonaro vai tomar, começando na reforma da Previdência, parece que é a primeira, entende? E aí centrar fogo aí, então, do concreto. O que isso nos permite ir mudando a correlação de forças, porque não vai ter 55% das pessoas no Brasil a favor da reforma da Previdência, que ele não diz qual é a dele ainda. Esse 55% é uma minoria, né, Cid? Porque você está pegando aí os votantes, né? Aqueles que... Não, me contra a reforma da Previdência, enfim. Mas então me parece nessa coisa. Mas eu quero voltar a uma outra coisa. Eu acho que o Daniel levantou, você levantou também 2 quadros políticos que eu respeito muito. Está faltando ir para as bases, etc. Isso é uma coisa meio recorrente cada vez que há uma crise. Porque ninguém é contra ir para as bases. Não, mas eu era a favor disso na época do auge do governo Lula, quando o Lula tinha 87%. Sim, mas eu era desconfiado com aquilo. Pois, não, Paulo, a minha crítica é que não foram feitas reformas e não foram mobilizados os trabalhadores em apoio ao governo a partir daquelas reformas. Entende? Você que não é à toa que a Dilma sofre um impeachment absolutamente fajuto, entende? E ninguém se moveu. Foi uma vergonha aquilo. Entende? Por quê? Agora bota o Joaquim Levy para fazer o ajuste. Porra. Ela, quando sofreu o impeachment, Daniel, ela tinha 8%. Mas também com a recessão promovida pelo Levy, era até muito. Ela não estava isolada só no parlamento, ela estava isolada na sociedade. Vídeo... Por quê? Porque tentou comprar a governabilidade dando cargo para esse bando de vagabundos que puxaram o tapete dela. Mas, Paulo, deixa eu dizer. Então, essa coisa de ir para as bases não resolve, na verdade. Quer dizer, me parece que tem que ter uma linha política, onde vai centrar, etc. E tem que sempre estar tratando de mobilizar as bases. 2013, eu não acho que foi a esquerda não tomou conta do movimento porque ela não quis. Quando assim, já havia um viés de baixa ali as manifestações que não começaram contra o governo Dilma, começaram pela passagem de ônibus, como já havia um descontentamento grande, começaram a surgir mais e mais reivindicações, muitas delas batendo de frente com o governo Dilma. Agora, as coisas dependem, muitas vezes, mais, e estão além da presença física, do esforço, da vontade da esquerda. Alguém fez referência aos anos 70, acho que foi o Paulo, que a esquerda foi para... E com isso ela preparou o ascenso dos anos 80. Tudo bem que ela tenha ido, tem que estar sempre aí e tal, mas na verdade o ascenso dos anos 80 foi reflexo de uma mudança de conjuntura, o fim da ditadura, e que não foi um fim da ditadura, inclusive, forçado pelo movimento de massas. Os militares organizaram a saída deles, inclusive com todas as limitações democráticas decorrentes daí. Então, mais coisa depende da conjuntura e de outros elementos do que propriamente da vontade ou da ação imediata da esquerda. Por fim, voltando àquela coisa dos partidos, esses atuais ou outros, algo nesse sentido vai ser sempre necessário, seja para a luta parlamentar, seja para sair do estágio da luta de rua em cima de pontos específicos para ter uma visão globalizante e de proposta para a sociedade. E aí chama a atenção para uma coisa. É ótimo, a gente fala luta de massa e tal, né? Agora as questões políticas, a não ser em crises revolucionárias em que todo mundo se meteu de cabeça na política, as questões políticas têm sido tratadas num país como o Brasil quando? Em eleições presidenciais, questões políticas gerais. Aí o Milton Temer gosta muito de dar o exemplo. Não, do peão do sul até o seringueiro da Amazônia, estão todos pensando políticas globais para o país. O que não acontece depois ao longo dos 4 anos.
se dá em torno de pontos específicos. Então, em regimes democráticos, gostemos ou não, as grandes questões políticas, o embate sobre elas se dá na instituição. Se dá na instituição, em grande medida. Se o movimento de massas cresce, a revolução começa a chegar no horizonte, aí muda. Muda porque as grandes massas vão pensar na política globalmente e vão entrar na política globalmente. Agora, isso é uma coisa que acontece vez por outra. No dia a dia, essa luta política global e as propostas políticas mais gerais, elas vão ser discutidas e debatidas e enfrentadas e tal, no plano da instituição, gostemos ou não. Obrigado, Cid. Quem gosta aí das suas posições é o Matheus Branco, Cid. Diz comentários lúcidos do Cid. E o Marcelo Cantizano diz excelente debate. Reforça aqui a opinião de outros dos nossos ouvintes. Agora nós vamos a um brevíssimo intervalo, vamos voltar para a reta final e eu vou explorar junto a vocês o que podemos esperar objetivamente do próprio governo Bolsonaro e desse início, pelo menos aí. O Cid já mencionou que a questão da reforma da Previdência é um ponto aí, me parece, onde a turma do Paulo Guedes e demais irá priorizar a sua ação. Vamos ver se é isso mesmo. Já já a gente retorna. Eu tô na Band. Eu tô na Band. 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. O trânsito está bem lento na Avenida Rádio Oeste, na altura da Avenida Maracanã, em direção ao centro da cidade, indo pela Rua Visconde de Niterói, pelo outro lado da linha do trem, margeando a Mangueira. O motorista pode ganhar um tempo em direção ao centro do Rio. Observei as condições de trânsito pela Rua Teodoro da Silva, saindo da área de Vila Isabel, Grajaú. O trânsito vai apresentando boas condições, sem dificuldades. O mesmo panorama na Rua Maxwell, indo pela rota do Andaraí, com destino à Avenida Radial Oeste. Preso no trânsito de novo, pelo menos no Boticário você vai se dar bem. Lá você encontra kits presentes exclusivos. Programe o seu GPS para a loja mais próxima e confira. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Eu passo imediatamente a palavra para não termos aí perda de tempo para o professor Daniel. O que você espera aí desse início do governo Bolsonaro? Bem, eu penso que, em primeiro lugar, nós temos que superar um tipo de atmosfera que tendeu a dominar, até compreensivelmente, muitas forças de esquerda, que foi o que está se chamando uma sinistrose, né? Quer dizer, uma espécie de desespero, muita gente, inclusive, falando em ir para o exílio, entendeu? Quer dizer, realmente eu penso que isso não é justificável.
embora concorde com o Cid, né, é também importante evitar aquilo que é típico das esquerdas, de nunca assumirem que foram derrotadas, né? Houve uma derrota política séria, que não é catastrófica, as forças de esquerda não foram eliminadas do mapa, embora alguns bolsonaristas, e o Bolsonaro em particular assim o queiram, não foram varridas, estão intactas, né? Então você tem um quadro aí de lutas. Né? Você permite... Eu comecei a militância política na universidade e me aproximei da dissidência do Partido Comunista, que depois deu origem na MR8. O Daniel, que é bem mais velho que eu, era um dos dirigentes da organização. E era interessante, naquela época, qualquer documento começava pela situação internacional. Então, isso, em 67, quando eu entrei na universidade, tinha havido o golpe de 64 aqui, tinha havido a Indonésia, que mataram 6 milhões de comunistas, e era pauleira para tudo quanto é lado. Mas a avaliação dos documentos é que o socialismo avança no mundo inteiro, apesar de alguns percalços. E começava pau na máquina. Pois é, eu penso que assumir... O Daniel deve ter escrito uns documentos desses. Assumir a derrota, né, não para fazer um exercício de autoflagelação, mas para entender a que ponto, não é, essa derrota foi fruto de contribuição dos próprios erros das esquerdas. As esquerdas não foram exclusivamente responsáveis pela sua derrota. Houve situações de ordem geral, não é, inevitáveis, mas penso que assumir a derrota com coragem, não é a maneira de você se preparar, enfim, é a maneira de você começar a examinar de que modo as esquerdas contribuíram para a sua própria derrota. Feita essa ressalva, eu penso que é preciso relativizar a vitória do Bolsonaro. Né? Dois ingredientes básicos aí. Em primeiro lugar, ele falou-se aqui que ele teve 57%, 55% dos votos, mas é preciso ponderar para baixo isso. Ele teve menos de 40% do voto do eleitorado. Ou seja, isso não é para dizer, bem, não foi uma vitória. Foi uma vitória, mas essa vitória não foi uma vitória esmagadora, não é como muitas vezes aparece, inclusive na sinistrose de muitos petistas ou outros elementos de esquerda. Em segundo lugar, a frente que o elegeu, esses um pouco menos de 40% dos votos, né, grande parte desses votos são circunstanciais, não são votos ideológicos. Há um núcleo ideológico conservador, ultraconservador, ultradireita, mas muita gente que votou no PT votou no Bolsonaro. Não é? Essa história de dizer que o Bolsonaro ganhou porque a nossa sociedade é escravista. Ora, a sociedade é escravista, mas que votou no Lula, que votou na Dilma, que votou no FHC. Então, eu não quero subestimar as grandes tendências conservadoras. Ao contrário, em tudo que eu tenho escrito nos últimos anos, eu sempre faço questão de enfatizar isso. Essas tendências têm que ser consideradas. Mas é no campo da política, né, que as coisas se decidem, e esse campo tem uma certa autonomia. Então, eu penso que grande parte dos votos bolsonaristas foram votos de circunstâncias. Pessoas que votaram em Haddad há 4 anos votaram agora em Bolsonaro. Isso tem sido feito em entrevistas, programas, né? Muita gente dizendo por que votou em Bolsonaro, quer dizer, para além desse núcleo duro que não vai além de 15%, 20%, que era o que o Bolsonaro era esperado que ele tivesse, né? Em julho, agosto mesmo, né? Ele estava ali com 18%, 20%, então era isso que, esse núcleo que é importante, que não pode ser desconsiderado, né? Mas grande parte dos votos que ele teve foram circunstanciais. Isso quer dizer o quê? Que podem ser recuperados, que podem ser persuadidos de terem cometido um erro. Um outro aspecto também importante, né, quer dizer, é a heterogeneidade do governo Bolsonaro, né, dos seus auxiliares. Né? A gente está vendo já aí, né, o Ministério está formado, né, quer dizer, a heterogeneidade em que você encontra desde pessoas mais voltadas para uma perspectiva nacionalista, outros declaradamente ultraliberais, como esse homem, né, Guedes, né, que assumiu o ministério,
o Superministério da Fazenda. Então, o Bolsonaro ele teve uma trajetória, não é, muito corporativista e nacionalista, e nos últimos tempos deu uma virada, não é, para essa política ultraliberal. Então, você tem um governo, não é, muito heterogêneo, não é, e que que está se comprometendo, não é, com políticas muito impopulares. Então, na realização dessas políticas, ele vai suscitar muita oposição. Então, você tem um quadro aí que vai ser favorável à luta, porque ele é um governo heterogêneo, inclusive está permeado de pessoas claramente charlatanescas, não é? Como é o caso desse ministro de Relações Exteriores, como é o caso dessa senhora que viu Jesus Cristo no pé da goiabeira, não é? Quer dizer, então, são figuras que de repente são fusíveis, né? Então, eu acho que o quadro, não é? O que eu quero insistir aí, não é que a gente tem um quadro que pode ser positivo. O que eu quero deixar claro aqui é uma perspectiva de esperança positiva, mesmo num quadro de adversidade, né? Em que há possibilidades de luta, essas políticas que ele vai implementar são políticas muito contraditórias e o próprio governo é contraditório, então abre um campo aí favorável de lutas. Luiz, o que você acha que vai ser aí o carro-chefe do início do governo Bolsonaro? Me parece que o calcanhar de Aquiles é a situação econômica, e me parece também que a direita não tem solução para a crise econômica. Você acha que o governo Bolsonaro pode investir nessa área da segurança, da repressão, porque há também esse clamor muito forte por medidas contra a criminalidade? E aí nós temos o Sérgio Moro, nós temos aquele general que vai ser o secretário da presidência, que me parece também bem duro, e há outros quadros dentro da equipe do Bolsonaro que se dizem especialistas na questão da segurança. É esse caminho, ou eles vão tentar apresentar soluções para a falta de crescimento econômico, para o desemprego elevado que nós temos? Bom, deixa eu, antes de responder a sua questão, acho que voltar, porque acho que a gente tem que colocar isso de fato em perspectiva, né? Eu quero concordar com a ideia de que, embora a esquerda tenha preservado numericamente posições no parlamento, o centro foi mais diretamente afetado, ele implodiu, na verdade, o centro político com o resultado da eleição. Nós não podemos minimizar a derrota que a esquerda sofreu nessas eleições. Eu parto desse pressuposto. Inclusive, dou o seguinte, para mim isso fica exemplificado na seguinte questão, quer dizer, o reduto eleitoral da esquerda no Brasil para manter posições foi o Nordeste, né? A esquerda perdeu no Sudeste, nas grandes capitais do Sudeste. Do ponto de vista da disputa, da hegemonia... Perdeu de novo, né? Porque já havia perdido antes. Isso, em algumas capitais do Nordeste também perdeu. Bolsonaro algumas não. Algumas não. O Haddad só venceu em 2 capitais do Nordeste. Ou 5 capitais do Nordeste, o Bolsonaro venceu. Mas o Haddad em si, ele venceu... nas capitais, ele venceu em 2 no primeiro turno, né? Então, você vê o seguinte, quer dizer, mesmo no Nordeste, foi o voto do interior, né? Então, isso do ponto de vista da disputa de hegemonia... São Luís e Teresina, não é isso? Isso do ponto de vista da disputa da hegemonia, né, isso é relevante, né? Então, que é diferente do Trump nos Estados Unidos. O Trump não venceu nos grandes centros dos Estados Unidos, na costa leste e na costa oeste. Então, e o Trump não venceu no sufrágio universal. Não venceu no sufrágio universal, exatamente. Mas aqui, deixa eu ver, então, acho que isso agora, o ponto que eu quero resgatar é que isso representou uma derrota importante para a esquerda, do ponto de vista da disputa da hegemonia na sociedade, mas o voto que conferiu essa maioria ao Bolsonaro foi fundamentalmente um voto de protesto. Isso eu acho que é importante. Quer dizer, não é um voto programático, ele é um voto de protesto. Então, quais foram os temas centrais da eleição? Bom, corrupção, violência e costumes.
Nessa ordem, eu diria. Qual é o problema agora? É que há uma base heterogênea e com agendas antagônicas na sustentação do próprio governo Bolsonaro. Quer dizer, basicamente 3 polos. Um polo ultraliberal, um polo hiperconservador, mas militar, né? Tipo, você pega o polo militar segurança, não, e um polo ideológico, né? Que é evangélico e ideológico antiglobalismo, digamos assim. Isso. Mas agora é o momento da agenda positiva. Quando se materializa a agenda positiva de governo, a partir de 1º de janeiro, as tensões e as diferenças dessas bases, elas vão aflorar fortemente. Por exemplo, o polo militar é claramente contrário a uma agenda geral de privatização que é defendida pelo Guedes. Ele defendeu o sistema Telebrás, foi contra a privatização dos bancos públicos, que era a agenda do Guedes. Então, agora nós vamos ver, digamos assim, essas contradições aflorarem. Com um segundo elemento que, se me permite só fazer esse raciocínio, que é o seguinte, com disputas de protagonismo no coração do governo. Você tem um vice-presidente que claramente se coloca como alternativa ao presidente, né, com várias declarações que são declarações, digamos assim... É um co-presidente. Um co-presidente, quebra de hierarquia. Algumas até retificando. E você tem o Moro super fortalecido como uma alternativa possível de protagonismo político. Ou seja, você tem atores políticos dispostos a entrar no jogo explorando qualquer fracasso do governo Bolsonaro. Então, é uma situação de instabilidade crescente, me parece, que vai marcar o governo Bolsonaro. Obrigado, Luiz. Cid Benjamin. Eu concordo. Enfim, não tivemos aqui grandes divergências. É um período difícil. Eu não creio. O Daniel também não crê, mas ele usou uma expressão, terminando a última intervenção dele, de que as condições são muito favoráveis para a resistência. Não são favoráveis. Há espaço e há condições para uma resistência forte. E, inclusive, aproveitando esses problemas internos, e que alguns de nós já tinham se referido e que o Luiz Fernandes retomou aqui. Quer dizer, as bandeiras da eleição, que serviram para a eleição, não são bandeiras para governar. É um abacaxi que eles vão ter que descascar. E, repito, a agenda de governo, que se sabe dela, é profundamente impopular e antipopular. De maneira que, a partir dessas questões concretas, deve-se juntar um máximo de segmentos, setores, partidos, personalidades, entidades, o que se queira, para dar combate em cima dessas questões concretas. E eu penso que, num prazo não muito longo, a correlação de força pode ter mudanças muito interessantes do lado dos trabalhadores e do povo. Cid Benjamin, Luiz Fernandes e Daniel Aran Reis, muito obrigado não só por esse debate de hoje, mas pelas contribuições que vocês têm dado ao nosso programa. Eu também agradeço aos nossos ouvintes e desejo a todos aí ótimas festas de final de ano. E a gente vai se reencontrar agora em programas ao vivo apenas no dia 7, a primeira semana aí de janeiro. Nós teremos um recesso e iremos reproduzir esses programas que fizemos agora no final do nosso ano. O Jorge Pérez, aqui de forma generosa, diz o seguinte: com esse quarteto de hoje, me incluem entre vocês, ele diz que o Brasil passaria a China, os Estados Unidos e a Rússia em meia dúzia de anos. Avante com a queda da Bastilha. Abração a todos. E o Gabriel de Braz de Pina diz o seguinte: desejo a todos do Faixa Livre e aos ouvintes boas festas e resistência no ano que vai começar. O programa atualmente, se não foi o único não alienado, simplesmente informa o que acontece no Brasil e no mundo. Muitos que não são comunistas, socialistas ou progressistas estão aprendendo muito com esse bravo programa. Vida longa ao Faixa Livre. Vida longa a todos nós, principalmente. E queremos nos manter unidos e nesse trabalho aqui do Faixa Livre, que já temos há 24 anos, nesse próximo ano. Esse é outro desafio que teremos pela frente, mas certamente iremos mais uma vez contar com vocês. Então, eu renovo aqui nossos votos de um ótimo ano de 2019 para todo mundo e parabenizo aqui ao Daniel, ao Cid, ao Luiz por essa belíssima sessão de hoje aqui nos nossos debates de final de ano. E
Até 2019, com muita saúde e sorte. Aqui termina